Todos nós, durante a infância, na juventude, temos temor da autoridade dos pais, da autoridade paterna, da autoridade materna. Jorge Lins, jornalista, ator, diretor de teatro, teatrólogo, advogado, confessa neste vídeo de memórias que a sisudez do seu pai, João Lins, era assustadora. Porém, sua mãe, no dia a dia, também agia severamente na educação dos filhos. Mas havia também a contraface disto tudo, que eram os afetos dados pela mãe, que vivia com maior proximidade, que estabelecia relações de maior intimidade, e também pelo pai, João Lins, que a seu modo, com os padrões da metade do século XX, costumava também demonstrar o seu afeto. É sobre punições e afetos do pai e da mãe que vamos acompanhar agora mais um vídeo de memórias do jornalista Jorge Lins. Meu pai. Mas eu era muito mais ligado à minha mãe. Tanto que lá a gente dizia que tinha os 3 mosqueteiros do meu pai e os 3 mosqueteiros da minha mãe. Os 3 filhos que ela gostava, os 3 filhos que ele mais gostava. E eu não era de ninguém. Mas era o mais novo, não era o caçula, todo mundo dizia que era eu. Meu pai punia mesmo. Meu irmão, o grito do meu pai, falava alto do meu pai, todo mundo tinha morrido de medo. Aquela figura muito... E eu demorei muito a sair de casa, né? Eu saí com 20 e alguns anos, então eu alcancei meu pai. Meu pai ainda me viu, ele vivo, eu ainda casei com Angélica. Então, veja, meu pai era muito caseiro, muito família, trabalhador, né? Eu acho que meu pai, ele não gostava de futebol, mas assistia futebol com o Sérgio Madeira. Eu me lembro, essa coisa eu me lembro na televisão, quando ele assistia jogo, ele conhecia os times pelos calções, né? Então dizia, calção branco, calção verde, vai calção branco, vai calção branco. Ele não entendia de futebol, mas gostava de assistir, às vezes, um pouquinho. Né? E meu pai vibrava com as conquistas dos filhos, lógico, né? Mas era uma pessoa que lia muito. Eu herdei disso, lá em casa tem uma biblioteca muito boa. Meus irmãos, embora tivessem atividades completamente distantes, meus irmãos, todos eles tiveram um certo conhecimento. Eu acho que o menos prolixo sempre fui eu. Eu fui muito mais um cara da ação concreta, né, de tocar a obra, do que um intelectual. Então, Fernando, junto de mim, ele me dava aula, né? E eu sempre discutia com ele, porque eu tinha as posições muito mais abertas do que ele, sempre. Fernando era um cara muito fechado com algumas coisas, né? Mas era um cara que entendia as coisas. Minha mãe era aquela amiga, aquela mãe amiga, que é mãe mesmo, que a gente chama de mãe. Ela é mãe, né? Eu tinha uma verdadeira adoração pela minha mãe. Louca por Roberto Carlos, ela achava que o Roberto Carlos era o 9º filho dela. Ela assistia, eu me lembro como hoje de um especial de Roberto Carlos, que ele tinha separado daquela mulher dele, a primeira de todas, que foi que ele era apaixonado, não sei o nome dela, esqueci agora, que quando se separou ele cantou, ela assistia na televisão, ele cantando aquela música, você foi o maior, ela pegou um chinelo, ele chorando, e ela batendo, safada, tá abandonou o Roberto Carlos. Então minha mãe era aquela loucura por Roberto Carlos, meus irmãos, Armando, principalmente, todos 17 de dezembro, que era o aniversário da minha mãe, ele levava o disco de Natal de Roberto Carlos. Minha mãe gostava de curtir, a gente tinha horário de missa, minha mãe é muito religiosa também. Meu pai frequentava o Tátua Rodrigues. Meu pai, em Itabaiana, quando ele foi grande, ele montou a associação comercial, foi um dos fundadores da associação comercial. Ele não era demonstrar muito, ele demonstrava no sorriso, no olhar, mas ele não era muito de abraço, assim, de abraçando, fazendo um carinho, não era não. A fase dos meus irmãos mais velhos, eu alcancei muito pouco eles. O Lineu, eu tinha uma admiração, o Lineu era um artista, né? Eu tinha todo um acompanhamento, ele tinha uma sensibilidade muito grande, eu ia para lá, ele me explicava coisas que eu sempre conversei muito. Tanto que o Lineu, durante um período, foi a referência de alguns artistas da geração. Jobé, não sei o que, tudo andava lá no estúdio, né? O Jotelmo, aquele pessoal mais de artes plásticas, porque o Lineu sempre tem uma visão plástica da coisa, né? O Roberto já morava fora, Sérgio, fui logo cedo para fora também.
Então eu tinha mais relação com Armando, com Eduardo, com Fernando, são as pessoas mais próximas, né? Sempre foram os 4 de Aracaju, a gente chamava os 4 de Aracaju. E João Luiz, que já era gerente de banco do interior, do Rio Grande do Norte, do Sergipe, só depois casou muito novo também, fui trabalhar cedo. Mas eu tinha uma relação boa com meus irmãos. Roberto, eu sempre tive uma distância grande. A João Luiz e Fernando. Fernando não acredita, mas eu sempre fui muito ligado, muito admirei muito Fernando. João Luiz e Fernando eram pessoas afetivas. E Lineu por acessibilidade. Mas a minha ligação, tanto que meus irmãos diziam que o João Luiz era meu tio. Porque era, sabe aquele tio? Me protegia em tudo. Eu peguei o gonorreia exatamente e falei com minha mãe. Ela que preparou água quente para tirar, para não sei o quê. Eu tinha mais abertura com minha mãe em qualquer assunto que com meu pai. Mas Eduardo era o irmão que eu mais falava quando falava de putaria, de sacanagem, de coisa de homem, era Eduardo. Era o mais próximo a mim, né? E já desenvolvi aquele ar safado dele. Veja, meus primos, eles sempre foram muito assim, distantes. A minha família, pai de pai, era muito, mas muito fria. Tanto que minha avó morreu no fim do enterro. Eu não acostumei a gostar da minha avó como uma pessoa gosta de uma avó. Nunca tive essa relação, Ju. Então, não havia isso. Agora, tem um detalhe fundamental. Os meus tios, por parte de mãe, que eu gostava muito, eles eram menos abastados, moravam muito afastados. A família de minha mãe era uma família muito pobre. E tive muito louco da família. Eu sou sobrinho, que eu acho que deve ter visto, um profeta, aquele que andava no calçadão, barbudão. Aquele é irmão da minha mãe. Bem velho, né? Hoje tem uns 100 anos.